Aleluia. Shalom, povo do avivamento. Amém. Olha para o seu irmão e fala que bom que você está aqui. Eu estou ministrando para vocês uma palavra de oferta, mas antes eu queria dizer que o apóstolo ele está viajando, descansando, né? Foi um ano tenso, 2023, um ano difícil, mas chegamos até aqui. E que bom que você está aqui, que bom que você chegou aqui e está conosco aqui nessa noite, tá bom? Mas, queridos, eu trabalho num ambiente onde tem bastante pessoas, são milhares e milhares de pessoas que passam todos os dias pela gente. E de vez em quando a gente conhece alguém diferente, a gente conhece alguém com pensamentos diferentes. E infelizmente eu encontrei um rapaz em pleno século XXI, que ele ainda estava com pensamento: por que eu vou para a igreja? Por que? Olha a indagação dele: por que eu vou dizimar ou ofertar se eu não sei o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro? E aí, como você saiu de uma situação dessa? Em pleno século XXI. E aí eu comecei a conversar com ele. Realmente, o inimigo ele prende a mente das pessoas para que ela não prospere. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Você vê muitas pessoas presas, com a mente presa, e ela não consegue romper, não consegue prosperar e nem receber aquilo que Deus tem para a vida dela. E isso é uma verdade, é uma realidade em pleno século XXI. E eu comecei a falar com esse rapaz. E isso não é diferente dentro da igreja, tá? Esse rapaz ele não é da igreja, ele não frequenta a igreja, mas ele conhece. E eu comecei a conversar com ele. O nome dele também é Eduardo. E eu falava para ele a respeito da necessidade, a respeito de todos nós sermos completos diante do Senhor. Não adianta sermos pela metade, é completo. O Senhor quer você completo. Então, se Ele quer você completo, você precisa fazer as coisas completas para Ele. E eu começava a indagar esse rapaz e eu falava para ele assim: olha, realmente, Deus ele não precisa de dinheiro, mas a casa do Senhor ela precisa. Porque, olha, aonde eu congrego, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa pagar água, luz. Quando eu falei para ele do valor do aluguel, ele tomou um susto. Aí ele começou a compreender que na realidade, o que acontece? Porém eu falei para ele: olha, você precisa ser completo. Para quê? Para que você receba a plenitude de Deus na sua vida. Porque não adianta você ir à casa do Senhor, adorar, ouvir a palavra, mudar em algumas áreas da sua vida, mas deixar outras áreas de canto. E eu falava para ele: você precisa ser completo para Deus. Deus quer você completo para quê? Para te formar, para te trazer a plenitude dele. E aí eu indagava ele falando assim: olha, infelizmente o diabo, isso é uma realidade, ele prende a mente das pessoas para quê? Para que o reino de Deus não prospere, para que os filhos de Deus não prosperem, para que você não venha a prosperar diante do Senhor. E aí, Jesus ele me deu aqui uma palavra para que você entenda o quanto você precisa ser completo, que se encontra em Lucas 18, a partir do versículo 9. Abre aí para você entender aqui. O que Jesus está falando para você nessa noite aqui, ó. A palavra do Senhor diz assim, ó: e disse também esta parábola a uns que confiava em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. Isso aqui Jesus falando. Aí Jesus começa a falar: olha, 2 homens subiam ao templo para orar. Um dia, fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, de maneira certa, porque não sou como os demais homens. Já começou errado.
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como os publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Isso aqui é a oração dele. Agora vamos ver o publicano. Falava assim, porém estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aqueles por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então a necessidade de você ser completo na casa do Senhor. Esse aqui ele fala, olha, eu jejuo, vou ao culto, dou o meu dízimo de tudo, mas porém, ele estava querendo se justificar. Então o que o inimigo está prendendo as pessoas hoje é na justificativa. Olha, eu não dízimo por isso, eu não oferto por aquilo, eu não dízimo pelo aquilo outro. E você encontra, infelizmente, pessoas assim, com a mente presa nisso. E é isso que o inimigo quer para as nossas vidas. Porque quanto mais você ficar preso na casa do Senhor, e quanto menos você ter o conhecimento, e quanto mais o diabo ele conseguir te prender, mais você não recebe de Deus. Então você precisa entender nessa noite que você precisa ser completo em tudo. E não ser como esse camarada aqui que tentou se justificar para Deus. Ele até começou bem, ó, Senhor, graça eu te dou. Ok. Mas ó, eu não sou como fulano, cicrano. Está errado. Está errado, porque ele precisava se humilhar diante de Deus. Ele fazia tudo certo, mas naquele momento estava fazendo algumas coisas de errado. E nas nossas vidas é assim. Talvez você venha na igreja e você faz tudo certo, mas tem um pequeno detalhe que você erra, que você peca. E aí você perdeu a plenitude de Deus na sua vida. Deus até queria te dar. Deus até queria derramar sobre a sua vida a plenitude dele. Mas por uma atitude, uma coisa mínima, você perdeu. Então, que você venha entender nessa noite. E que venha se prontificar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ser completo. Eu quero receber a tua plenitude, por isso que eu quero ser completo. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu vejo pessoas, eu conheço pessoas, eu ando com pessoas todos os dias. E pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então a gente, infelizmente, percebe alguns erros e precisamos consertar. Então que você se coloque diante de Deus hoje e fala, Senhor, eu preciso ser completo. Se Deus colocar para você dizimar, dizima, oferta, seja completo diante do Senhor. E você vai ver a prosperidade, a plenitude dele chegar na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Não deixe o diabo roubar isso de você. Não deixe o diabo tomar a sua mente para que force você a fazer errado diante da palavra do Senhor. Jesus falou que o publicano ele foi justificado porque se humilhou diante do Senhor. E a palavra dele, Senhor, me perdoa, eu sou pecador, sou falho, erro. Ele não tentou se justificar, nem justificar o seu erro. E o grande problema da maioria das pessoas é tentar justificar o erro. E aí dá ruim. Para Deus não tem isso, ou é certo ou é errado. Amém? Que você possa entender essa palavra, que você venha ser completo e pleno diante do Senhor. Amém? Pegue o seu envelope aí, o seu dízimo, as suas ofertas. Vamos orar e vamos conversar ao Pai nessa noite. E bater no peito e falar, Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Me perdoa porque eu fui enganado. Amém? Curve a sua cabeça. Eu vou orar por você. Pai, nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Deus, eu sei que essa palavra foi para nós. Senhor, eu quero falar que o Senhor tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Nós erramos e erramos também, Senhor, em conhecimento diante da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Pai, eu quero
pedir. Abençoa, Senhor, aqueles que são dizimistas, aqueles que são ofertantes, Senhor. Meu Deus, derrama a tua plenitude, Senhor, o todo do Senhor sobre a vida deles, a casa, a família. Senhor, eu profetizo prosperidade, bênção, Senhor, sobre a vida de cada um neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor. Pode trazer a sua oferta, o seu dízimo. E como eu estava falando, o apóstolo ele está descansando, né? Eu acho que ele não está descansando, acho que ele está bisoiando aí. Porque o pastor ele não descansa. Ele está de olho, ele está, né? Aí, ó, a pastora não fala que está de olho, porque a pastora está ali vendo. Então ele está de olho, apóstolo, um abraço, descansa, fique em paz, que Deus está no controle, apóstolo. Amém? E hoje ele pediu para o pastor Eduardo estar aqui conosco, trazendo aqui uma palavra, abençoando as nossas vidas. E o pastor Eduardo é amigo do apóstolo. Se é amigo do apóstolo, é nosso amigo também. Pastor. Amém? Aplauda, você veio para ver o pastor.